A Bíblia fala de um homem que surgirá no fim dos tempos, trazendo paz, mas com intenções ocultas. Ele será carismático, inteligente, capaz de convencer multidões com palavras suaves, mas por trás de tudo estará a escuridão. Esse homem é chamado de Anticristo, e segundo as Escrituras, ele enganará até os escolhidos. Se possível, até os que conhecem a verdade. Mas quem é ele? E por que tantos evitam falar disso? Será que ele já está entre nós? Em 2 Tessalonicenses, é dito que ele surgirá, somente quando aquele que o detém for removido, e então será revelado o homem do pecado. Muitos acreditam que esse impedimento já caiu e que o palco está montado, para que o anticristo se revele ao mundo, mas ele não virá como um monstro, nem como um ditador declarado. Ele surgirá como um salvador, alguém que fala de unidade, de progresso, de uma nova era espiritual, mas que por dentro carrega arrogância e mentira. O Apocalipse o liga à besta, a figura que controla o mundo por meio da política, religião e economia. E exige adoração. Ele fará milagres, fará fogo descer do céu, e as pessoas acreditarão, porque ele usará sinais e se vestirá de luz, mas será trevas. Muitos estudiosos tentaram identificar esse homem. Apontaram para imperadores, líderes religiosos, presidentes. Mas, e se o verdadeiro plano for mais sutil? E se o anticristo não for apenas um indivíduo? E se for um sistema? Uma mentalidade? Uma estrutura global disfarçada? Porque o poder que ele exerce é o da influência. E a influência já está aqui. Redes sociais, mídia, instituições religiosas, todas repetindo o mesmo discurso. Unidade acima da verdade. Tolerância acima da santidade. E enquanto o mundo aceita, os sinais continuam se cumprindo e ninguém percebe. Alguns acreditam que o anticristo será alguém com raízes espirituais, alguém que fala de paz, mas negocia com a escuridão, e que será aclamado como um enviado de Deus. Mas a Bíblia deixa claro, ele se sentará no templo e se fará passar por Deus, será amado, admirado e adorado. Mas, por dentro, odiará tudo o que é santo e buscará destruir os que se recusarem a se curvar. A pergunta que você precisa fazer é: ele já está aqui? Ou estamos apenas ignorando os sinais? Porque, quando ele for revelado, será tarde demais para acordar, e tudo o que parecia bom se tornará ruína. A profecia sobre o anticristo é clara, mas o mundo prefere ignorar, porque ele não vem como inimigo, vem como solução. Ele trará estabilidade em meio ao caos, unirá religiões, nações, líderes e todos pensarão: agora estamos em paz. Mas a Bíblia já alertava, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Esse será o sinal. O anticristo vai querer centralizar o poder, um governo, uma moeda, uma religião. Tudo sob controle, e isso já está sendo preparado, com acordos globais. Organizações que falam de unificação espiritual, mas para isso dar certo, a verdade precisa ser enfraquecida, e os que resistem, silenciados. A Bíblia diz que ele operará grandes sinais, milagres visíveis, a ponto de enganar até os mais atentos, mas esses sinais não virão de Deus. Virão de uma força que finge ser divina, e muitos cairão. Alguns estudiosos acreditam que ele surgirá da Europa, outros do Oriente Médio, mas todos concordam, ele será amado por muitos. A figura do anticristo será construída aos poucos, ele não se apresentará de uma vez, mas seu sistema já está em funcionamento. Censura, controle de informação, rejeição à verdade absoluta. Tudo isso é o terreno ideal para o seu domínio, porque o anticristo não precisa forçar, ele só precisa ser aceito. E essa aceitação começa com ideias, com mensagens de paz sem verdade, com inclusão que exclui Deus. A marca da besta será um dos seus instrumentos. Um sistema de identificação, de vigilância, de controle total. Sem ela, ninguém poderá comprar ou vender.
e os que recusarem serão perseguidos. Mas antes disso, virá o engano, a sedução, a ilusão de que ele é o Salvador. A Bíblia diz que ele fará aliança com muitos por 7 anos, mas romperá no meio e mostrará sua verdadeira face. Nesse momento, o mundo verá quem ele é, mas será tarde para recuar, porque a maioria já terá se curvado, por isso o alerta é dado agora, antes da manifestação completa. Enquanto ainda há tempo, observe os líderes globais, os discursos que encantam e os sistemas que se unem. Veja quem é exaltado e quem é calado. Veja quem fala a verdade e quem paga o preço. O anticristo pode não estar com o nome revelado, mas sua influência já está moldando o mundo e preparando o palco. Não espere por uma revelação pública. Ele já está sendo revelado. Em silêncio. A Bíblia chama o anticristo de o homem do pecado, aquele que se opõe a tudo que é de Deus e que se senta como se fosse Deus. Mas ele não virá com aparência maligna. Virá com carisma, compaixão e autoridade. E muitos o seguirão sem questionar. É por isso que os sinais precisam ser reconhecidos agora, porque quando ele for revelado completamente, a maioria já terá sido enganada. João escreveu que muitos anticristos já surgiram. Ou seja, o espírito do anticristo já está agindo. Ele se manifesta por meio de sistemas, de pessoas que negam Cristo e de movimentos que trocam verdade por aparência, religião sem santidade, espiritualidade sem arrependimento, tolerância sem discernimento. Tudo isso forma o solo onde ele reinará, onde tudo será permitido, menos a verdade. A marca dele não é só física, é espiritual, é a marca da submissão à mentira. E hoje vemos essa marca em ideias, em instituições que distorcem a fé e em líderes que pregam um evangelho que agrada ao mundo. O verdadeiro Cristo foi rejeitado, mas o falso será aclamado. E isso já está acontecendo. A cultura exalta o erro, a mídia promove o engano e a verdade é silenciada. Mas os que conhecem as Escrituras sabem que isso já foi anunciado e que a revelação está acontecendo. Em silêncio. O anticristo não precisa gritar. Ele só precisa de um mundo que prefere mentiras doces, a verdades amargas. Ele tomará o controle, e muitos verão isso como liberdade, quando na verdade será o maior cativeiro espiritual da história. A profecia fala de perseguição, de um sistema que caçará os que resistem, e de uma grande apostasia. Muitos que hoje dizem crer, negarão a fé para se adaptar e dirão que é o novo evangelho. Mas não haverá 2 evangelhos, só haverá o verdadeiro e o falso. E o falso será bonito, aceito e celebrado. Por isso, o alerta precisa ser feito agora, antes que o engano seja completo, e a escolha, irreversível, o anticristo será revelado. Mas você precisa estar desperto antes disso, porque quando ele aparecer, não parecerá um inimigo. Ele parecerá um herói, um homem de paz. Mas seu plano será a destruição. A última profecia já está se cumprindo, e cabe a você discernir os tempos, antes que o silêncio se torne escuridão. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo grande está prestes a acontecer. E se eu te dissesse que as maiores profecias já estão se cumprindo agora? Preparei um material exclusivo com revelações que não são ditas em lugar nenhum. O e-book A Última Profecia estava por R$ 97, mas por tempo limitado, você pode garantir por apenas R$ 19,90. A verdade foi escondida por séculos, mas agora ela pode estar nas suas mãos. Clique no link da descrição e garanta o seu antes que tirem do ar.